Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. E no nosso primeiro episódio, temos duas convidadas muito especiais. Milena e Ornella Maggi, da Original Miles, uma agência incrível que vem inovando no segmento de turismo de luxo no Brasil. Exatamente. Além de sócias, elas são irmãs, amigas e têm uma história super inspiradora, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. É uma honra recebê-las aqui no Café com Luxpert. Meninas, antes da gente entrar nos detalhes sobre o trabalho de vocês, queremos falar um pouquinho sobre quem vocês são por trás da agência. A Original Miles é reflexo dessa parceria de irmãs. Como é trabalhar lado a lado com alguém que te conhece tão bem? Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente ficou super feliz de contar um pouco da Original Miles no primeiro episódio do Café com Luxpert. Eu vou começar contando um pouquinho da história de quem está por trás da Original Miles. Ornella e Milena, nós somos irmãs, sócias e muito amigas. A gente estudou propaganda e marketing na SPM, mas a gente concluiu o curso em Milão. O que era para ser um semestre de intercâmbio acabou se transformando em alguns anos na Itália. E foi onde a gente fez o blog. Então, na realidade, a gente começou com o blog Original Miles, que era só de dicas da Itália. Aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a oferecer um serviço que era roteiro personalizado para a Itália, exclusivamente. E em 2015, a gente percebeu que a gente podia ir além. Então, a gente resolveu abrir a agência, na cara e na coragem, sem nunca nem ter usado uma agência de viagens. E ano que vem, a gente completa 10 anos de agência. E agora, voltando à pergunta, se trabalhar com irmã é bom? No nosso caso, é muito bom. Claro que tem seus desafios. Separar as questões profissionais das pessoais, acho que é o principal deles, mas no nosso caso a gente tem perfis e competências muito diferentes, então isso acaba sendo muito positivo, porque a gente se complementa no trabalho. Vocês não são só sócias, mas também super amigas. E ainda gerenciam tudo com um bebê pequeno em casa. Como vocês conciliam tudo isso? Acho que toda mulher vive o dilema da maternidade e carreira profissional. E pra nós não é diferente. Eu sempre brinco que eu tenho 3 profissões. Mãe, consultora de viagem e DJ. Ser dona do próprio negócio e do seu tempo tem muitas vantagens, mas tem também seus desafios. Mas quando a gente trabalha com o que a gente ama, eu acredito que as coisas fluem. E de certa forma tudo se encaixa e o resultado até agora tem sido super positivo. E um detalhe curioso, as duas se casaram há pouco tempo, não foi? Como foi esse momento de celebração, em meio à correria do dia a dia da agência? Bom, que a família é bem festeira, todo mundo sabe, né? A gente adora uma festa. A Ornella, então, nem se fala, que até com isso ela trabalha. Durante esse período, teve uma parceria bem importante entre nós, para que cada uma aproveitasse bem o seu momento. Exatamente, a gente se divide nas tarefas nessas horas, uma acaba segurando mais a barra para a outra ficar mais tranquila. Vocês também mandam super bem nas redes sociais. Quem é a mais ativa quando se trata de produzir conteúdo ou responder a clientes por lá? Quando a gente viaja juntas, nos dividimos para fazer as postagens. Mas confesso que às vezes dá uma preguiça e o que a gente mais quer é curtir e postar depois. Já no dia a dia, a prioridade é sempre atender o cliente e sobra pouco tempo para postar no Insta. Mas a gente sabe que hoje em dia as redes sociais são uma vitrine. Então a gente está procurando se organizar para manter o Instagram sempre atualizado. Rede social é mais comigo, mas a parte de design e layout é com a Milena. Eu adoro mexer nos programas de design, como Illustrator, Canva, CapCut, para montar o conteúdo, seja vídeo ou imagem. Já a produção do texto fica com a Ori. Diria que somos uma dupla de criação, onde eu sou a designer e a Ori a redatora. Legal, uma dupla que se complementa. Dá pra ver. Vocês têm uma energia e uma conexão que transparecem tanto no Instagram quanto nos serviços que oferecem. Vocês acreditam que essa relação pessoal fortalece o trabalho de vocês na Original Miles? Que bacana escutar isso, Gabi. Com certeza essa relação fortalece sim o nosso trabalho. O que mais prezamos na agência é o relacionamento que a gente cria com os clientes. Então, baseado na transparência, no respeito e qualidade. Hoje em dia o contato humano é um asset que nenhum chat GPT pode substituir. Por isso que a gente acredita bastante no relacionamento. Falando em fortalecer o trabalho, a Original Miles tem uma novidade, que já não é tão nova assim, né? Mas que vem se consolidando de forma muito especial, o clube de membership de vocês.
Milena e Ornella, como surgiu essa ideia e quais são os maiores aprendizados até agora? Foi algo planejado desde o início ou nasceu de uma necessidade percebida no dia a dia da agência? A gente já vinha acompanhando essa tendência internacional do Members Club fazia um tempo. E aí a gente resolveu lançar essa novidade no ano passado e a gente sabe que tem muitos desafios pela frente. Tem aqueles que entendem e valorizam esse formato de trabalho e outros que ficam até espantados. Mas é assim mesmo, a nossa proposta com o Membership é selecionar os clientes e atender os que querem a nossa consultoria e opinião. A gente entendeu que a gente precisava valorizar o nosso trabalho. Montar uma viagem requer conhecimento, não apenas do destino, mas também do cliente. Não é simplesmente escolher os hotéis, voo e pronto, viagem tá feita. Tem destinos que a logística é extremamente complicada e cada cliente tem um perfil diferente. Unir todos esses pontinhos para elaborar uma viagem perfeita leva tempo e expertise. Não foi algo que a gente planejou, mas desde os primeiros anos da agência, a gente cobrava uma taxa de consultoria única, que com o tempo acabou perdendo sentido. Entendemos que vale mais a pena atender melhor menos clientes do que ter muitos clientes insatisfeitos. E como a gente já disse aqui, a gente preza pelo atendimento próximo com os nossos membros e acredita que às vezes menos é mais. E a forma que a gente encontrou de fazer esse filtro é cobrar essa anuidade com 2 opções de planos. E como foi o processo de implementação? Eu imagino que criar um sistema como esse exige um trabalho minucioso, tanto na comunicação com os clientes quanto no ajuste dos serviços. Gabi, confesso que não foi simples. No ano que implementamos o Membership, foi justamente o ano em que estávamos fazendo uma consultoria, para dar uma organizada nos processos internos da agência. Esse acho que foi o gatilho principal para a gente fazer bastante brainstorming e idealizar o projeto. Tinha aquele friozinho na barriga de, será que o cliente vai topar essa novidade? E para contar essa novidade, fizemos um evento para os nossos clientes, porque como a gente já falou aqui, esse contato pessoal é muito importante, não dava para simplesmente mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E foi super bacana ver a adesão no dia e também daqueles que não puderam participar. Para esses que não foram no evento, a gente mandou um material explicativo com um vídeo de como que foi a nossa apresentação e o evento em si. E só complementando aqui, porque tinha uma questão interna, né, de organizar essa questão de anuidades. Então, na nossa plataforma, a gente criou uma ferramenta para cadastrar esses planos e conseguir ter controle dos vencimentos, renovações, etc. Foi um trabalho difícil, mas que atualmente a gente está bem contente com o resultado. Uau! Sem sofrimento não há crescimento. Quais têm sido as maiores vantagens desse modelo, tanto para a Original Miles quanto para os clientes? Vocês sentem que ele ajuda a criar um vínculo mais forte com quem contrata a agência? Olha, Gabi, vou ser super sincera. Uma das vantagens, sem dúvida, é evitar montar orçamento à toa. Porque a partir do momento que a pessoa paga para se tornar um membro, é raro ela pedir pra gente montar um roteiro e depois desaparecer. Assim a gente consegue dedicar nosso tempo aos clientes que realmente querem a nossa ajuda e o atendimento flui muito melhor. A relação passa a ser outra. A gente cria um vínculo com o casal, com a família e o atendimento flui mais fácil. E muitos acabam até se tornando amigos. E para as agências que ainda não adotaram algo assim, qual seria o conselho de vocês? Quais são os pontos que vocês acham mais importantes a considerar antes de começar? Gabi, eu acho que a gente gostaria de incentivar que mais agências aderissem ao formato de membros, porque, novamente, a questão do atendimento ao cliente é o que diferencia uma agência, né? O turismo de luxo hoje em dia. Então, quanto mais agências escolherem trabalhar nesse formato, mais os clientes vão valorizar o nosso serviço. Então, acho que aí é um convite para que mais agências, né, escolham trabalhar dessa forma. Eu diria para não ter medo de cobrar pelo serviço que você oferece. A gente tem que ser o primeiro a valorizar o nosso trabalho e acreditar no nosso diferencial. E aqueles que entendem isso vão pagar pelo membership com prazer. É isso aí, valorizar o nosso trabalho sempre. Meninas, foi um prazer enorme ter vocês aqui no Café com Luxperts. Tenho certeza de que muitos ouvintes vão se inspirar com a história e as inovações de vocês. Milena, Ornella, vocês querem deixar uma mensagem final? Ou compartilhar como os ouvintes podem conhecer mais sobre o trabalho da Original Miles? A gente falou muito aqui sobre contato humano, sobre o relacionamento com o cliente. E quando se trabalha com serviço, essa é a chave do negócio. O nosso papel vai além da consultoria de viagem. E a gente acredita que mesmo com todas as ferramentas online que existem hoje em dia, o serviço que prestamos vai sempre existir.
Isso é cada vez mais valorizado. Não é sobre cobrar mais ou pagar mais caro através de uma agência de viagem. Quem enxerga dessa forma não é nosso público-alvo. É sobre confiança, disponibilidade, conhecimento e experiência. Quem escolhe se tornar membro sabe que a gente dá o nosso melhor para que a viagem seja perfeita. E cada membro é único pra gente. Quem ainda não conhece nosso trabalho, o nosso @ no Instagram é @OriginalMiles, tudo junto. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Foi um prazer falar com vocês e estamos curiosas para os próximos episódios. Isso mesmo. Pessoal, Lux Friends, aproveitem para seguir as meninas no Instagram. O Instagram delas é Original Miles. E acompanhem o trabalho maravilhoso que elas fazem. Obrigada de novo, meninas. E obrigada a você, ouvinte, por estar conosco nesse primeiro episódio. Até a próxima com mais uma dose de insights e inspiração no Café com Luxperts. Até a próxima, Lux Friends. Você ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.